Abra a Bíblia, seu exemplar, em 2 Coríntios, amém? No capítulo 5, e nós vamos estar lendo aí o verso 17, amém? Em nome de Jesus, e o 18, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dar um tema nessa palavra que é o processo de transformação na caminhada com Jesus Cristo, amém? O processo de transformação na caminhada com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E você diz amém. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, igreja do Senhor, amado, quando nós lemos essa palavra, aonde Paulo vem falando com a igreja e mostrando essa maravilhosa obra de Deus na vida do ser humano, porque ele fala sobre uma transformação de vida, algo que é maravilhoso e que só Deus pode executar. Só o Senhor, Ele pode transformar todas as coisas, só o Senhor. Por isso ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu não era do Senhor, eu andava e achava que estava bem na foto. Para mim tudo era normal, tudo para mim eu estava andando no sentido certo, era isso que eu achava. Até que a palavra do Senhor entrou no meu coração, porque alguém que um dia também aceitou Jesus estava cheio da palavra e transbordou essa palavra através da sua vida como instrumento de Deus, aonde essa palavra foi impactada no meu coração, teve um impacto maravilhoso. Eu ouvia louvores e eu fui impactado pelos louvores, mas antes eu jamais ouvia algo que falasse de Jesus. No carro, por exemplo, eu procurava uma rádio lá e quando Jesus eu passava logo, glória eu passava, eu não queria ouvir, não queria, de forma alguma. Mas foi aí quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu fui para São Paulo transferido, e lá eu fui para a casa do oleiro. Ali foi um negócio de Deus. Deus é? Então você vai. E a situação foi impactante. E lá nós nos convertemos. E eu, ouvindo louvor, quando eu comecei a ouvir louvor, ali passando por uma situação muito difícil na minha vida profissional, eu botei no louvor. E o louvor, até hoje, eu sinto algo profundo, que Deus usou aquela pessoa com aquele louvor maravilhoso, e eu chorava igual uma criança. E ali, justamente aonde eu não queria, onde o inimigo não queria, foi ali que o Senhor trabalhou, e eu fui impactado pela palavra, cantando um louvor. E quando eu ouvi a palavra, esmiuçou toda a pedra. O Senhor quebrou tudo. Chorei muito.
Toda vez que eu entrava na igreja, eu era o profeta chorão, o Jeremias. Chorava muito. Eu chorei muito. Nunca vi uma pessoa chorar. Como é que eu tinha tanta lágrima? Porque tudo me vinha à minha mente, era o Senhor tirando todo amargo da minha vida. E é assim que Ele faz. Aleluia. Então, quando eu aceitei Jesus, aí sim começa um processo na minha e na sua vida. E é um processo com o autor da vida, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus tão poderoso, que uma palavra dele basta para tudo existir. Amém. E tudo se transformar. Basta uma palavra tua, Senhor, e tudo vai para o seu lugar devido como o Senhor quer, porque Ele é Deus. Isso é maravilhoso. Então, nesse processo e nesta caminhada com Jesus, existe uma jornada o qual eu e você está, que é uma jornada em um processo de transformação e de renovação na nossa vida. Eu aceitei Jesus. Não, agora se coloque na posição e continue a caminhada, não olhando para os lados ou para trás, mas para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. É porque é Ele que vem nos dá a força que nós necessitamos justamente nesta caminhada. E não é fácil. O mundo anda no sentido contrário, e nós estamos indo no sentido contrário do mundo. Tudo vem sobre a minha vida e a sua vida. São palavras, são olhares e todos o que você imaginar vem. Situações e muitas outras coisas para agregar, para trazer para nós algo que venha nos entristecer e fazer você mudar de direção. Mas nós sabemos que é o Senhor que nos fortalece. E por Ele nos fortalecer, nós continuamos andando, olhando para o alto, que vem o nosso socorro. E muitas vezes, o mundo aí fora e as pessoas e todos buscam uma mudança. E a mudança sempre é na aparência. Hoje nós vivemos aí um mundo onde a aparência vale tudo. Então as pessoas se preocupam com o seu estereótipo. E não só o físico, mas também as coisas que atraem, que é a ostentação. Muita gente quer essa transformação na sua vida de aparência. Quantas pessoas fazem situações, viajam e bate foto e mostra, às vezes vive uma vida que não é a dela, mas ela tem que mostrar, ela tem que fazer. Porque nós, irmãos, não precisamos disso, porque nós somos de Cristo. O que nós temos que mostrar ao mundo é que Jesus morreu e ressuscitou e que o Espírito Santo habita em nós. Amém. Aleluia. E esta aparência todo mundo corre atrás, todo mundo quer. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, o que Ele mais deseja, aleluia, é nos transformar de dentro para fora. Que coisa linda, irmãos. Amado, não fica olhando o estereótipo. Amado, Samuel, quando olhou o estereótipo, e ele era um profeta que era profeta. O Senhor tinha alguém na casa de Jessé para ser rei. Ele se alegrou. Ele foi. Escondido, ele estava preocupado com Saul. Mas ele não, vai lá e faz isso, e oferece, faz isso, e oferece a Deus, faz um culto a Deus, enfim, mas senta à mesa, porque lá eu tenho um rei. Então quando ele entra à casa de Jessé, Jessé queria sentar à mesa, ele disse: não vou sentar enquanto não vier o teu filho. O outro precisa, tá todo mundo precisa. Mas antes ele viu a aparência, achava que era o mais velho. Ele diz: não tenho nada, não é esse. Porque ele olhava a aparência estereótica.
mas o Senhor vê por dentro. Muita gente vive maquiando a sua vida caminhando com Jesus. Está maquiado. Na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas fora dos olhares dos irmãos, só a misericórdia. Mas há um Deus que tudo vê e Ele está vendo e Ele está dizendo: não é isso que Ele quer para a minha e a sua vida e na vida de ninguém. Amém. Porque Jesus quer uma mudança de dentro para fora, não só para todo o ser humano. Não adianta dizer: eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é de dentro para fora. Todos nós precisamos. E nesse processo, nessa caminhada, nós somos convidados a abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, permitindo a Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele venha nos moldar do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer, não da minha forma e da forma que nós ou qualquer um queira. Não, é do jeito de Deus, é da vontade de Deus, é do jeito que Ele quer para transformar a nossa vida. E essa transformação não existe na vida de ninguém. Você que está ouvindo essa palavra pelo YouTube, eu quero te dizer à luz da palavra: não perca tempo na sua vida. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque só Ele pode transformar a tua vida. E só Ele pode dar uma mudança que jamais você vai encontrar em lugar nenhum. Uma mudança total e completa vindo do autor da vida, chamado Jesus Cristo. Não perca tempo, porque Jesus está voltando. Aleluia. Jesus em João, o Evangelho de João, capítulo 3, ali havia um homem que era muito importante, príncipe da sinagoga, o homem que tinha uma situação qual toda a sociedade o tinha e o via como alguém muito importante. E este homem, ele queria, porque ele ouvia falar de Jesus, ele sabia que Jesus era algo maravilhoso e que Ele era o autor da vida. E este homem chamado Nicodemos, ele queria falar com Jesus, mas a sua posição ele achou melhor à noite. Ele foi ter de noite com Jesus, na surdina, porque ele não podia, ele não entendeu que precisava, mas ele tinha uma reputação a zelar. Ele era príncipe da sinagoga, ele era alguém. Mas quando ele vai ter com Jesus no verso 3, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe a Nicodemos: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este homem achou que ele ia ter com Jesus e achava que ele era um rabi, ele sabia que ele era mestre, ele sabia que Jesus era tudo, que era vindo até da parte de Deus, porque ninguém podia fazer esses sinais que Jesus fazia. Mas Jesus disse: é necessário nascer de novo. Religiosidade não salva. Estar na igreja, irmão, todos os dias, irmão, sem compromisso real e com um encontro verdadeiro, não salva ninguém. O que salva é ter verdadeiramente um encontro com Jesus ressurreto e viver uma vida para Ele, para a glória dEle, e ser renovado e transformado pelo Senhor em todos os nossos aspectos interiores. Tudo vem de dentro.
Porque essa verdadeira transformação acontece quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Você que disse: eu aceitei Jesus, agora eu sou de Cristo. Agora você está no processo. Você não pode viver e vivenciar o mesmo que você vivia lá atrás. Você tem que ter uma transformação de vida. Nós temos que viver uma vida pautada na palavra e viver de acordo com o que agrada ao Senhor, para que o Senhor possa fazer em nós algo grande, algo maravilhoso, que é usar a minha e a tua vida para trazer outros que ainda não conhecem Jesus, o ressurreto. Paulo, no capítulo 9 de Atos, é o maior exemplo de transformação que nós vemos. Ele era principal da sinagoga, ele era um fariseu, ele era um perseguidor, ele era alguém que ele entendia que estava correto, estava certo o que ele fazia, mas aí ele ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus, nem teve um encontro com Jesus. Então ele pede carta para caçar, punir, fazer tudo, prender aqueles que participavam de uma seita. Ele chamava de seita, aqueles que professam Jesus. Então ele saiu para Damasco, isso todos nós sabemos. Ao meio-dia, o sol estava brilhando, mas uma luz que brilhou mais que o sol. Ele caiu do cavalo. A palavra diz que ele ficou cego, mas ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, ao que tu persegue. Este homem teve um encontro com Jesus tão maravilhoso e tão impactante, que este homem de perseguidor passou a ser perseguido. E este homem sofreu muito e padeceu muito por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A caminhada com Jesus, esse processo que eu e você estamos de renovação, irmãos, é um processo e uma transformação diária. Amém. Hoje nós estamos aqui cultuando a Deus, e amanhã, segunda-feira, você tem que adorar a Deus na sua vida no particular e viver uma vida reta e temente a Deus, aonde quer que esteja, porque é o Senhor que molda e trata a minha, a sua vida por dentro, vai transformando, vai fazendo algo tremendo e grande, porque o Senhor é santo, Ele é grande. E quando, irmão, nós somos transformados, o Senhor, Ele é o Deus que nos faz instrumento usado por Ele. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz: não desfalecemos. Amados, ele fala: olha, não venha desfalecer, não venha parar, não venha desmorecer, continue a sua caminhada com Jesus, continue olhando para Ele, não pare na caminhada, porque o Senhor está nos transformando, está nos moldando, e Ele quer te encher, Ele quer nos encher do seu Espírito Santo, para fazer uma grande obra nesse tempo. Aleluia. Em Gálatas 5, verso 22 e 23, aquele que é transformado verdadeiramente pelo Senhor, nesse processo qual eu e você estamos, você que ainda não aceitou Jesus, entenda, você vai viver a sua vida toda, mas se você não olhar para Cristo e se arrepender dos seus pecados, você infelizmente vai viver uma vida sem o autor da vida, e o fim é trágico. Tem que entregar a vida ao Senhor, não tem como. Nós temos irmãos e que nós entregamos a nossa vida, tá tudo, não, irmão, agora que nós temos luta, a luta é grande, a batalha é grande, mas o nosso Deus é maior. Aleluia. Ele é tão poderoso, que Ele é tão grande, que nada pode parar o agir de Deus na minha e na sua vida. Quando a mão de Deus está estendida sobre a minha e a tua vida, nada pode nos tocar.
porque Ele nos guarda, nos protege. Sabe, e nós temos que ter o fruto do Espírito Santo, tem que brotar na minha e na sua vida. Se manifesta, irmão, em nossa jornada de santificação. E o que seria esses frutos do Espírito Santo? O amor, aleluia. E eu fui pegar também que diz o gozo. Então gozo, o significado disso, irmãos, aleluia, vai além de uma emoção passageira. Sabe, quando você está com Jesus verdadeiramente, tem isso no teu coração, na tua mente, e você está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da palavra, você, apesar de tudo, você está ali, um gozo inefável de Deus, uma alegria, a circunstância pior possível, mas você não perde esta alegria de servir ao Senhor, aleluia. Se refere a um estado profundo de satisfação e um contentamento que vem de Deus e um relacionamento íntimo com Deus e de uma confiança na sua vontade, mesmo em meio às dificuldades da minha e da sua vida. Apesar das lutas, você sabe o Deus que você serve. A luta é grande, mas o Deus é maior. Sabe, é considerado também isso um gozo, sabe, um fruto do Espírito Santo, o gozo, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu sou de Cristo, eu estou indo, aí você não permite que Ele mude você por dentro, porque você guarda um rancor, você guarda algum sentimento, você faz coisas achando que você tá bem, não tá. Se você está fazendo algo que não é de acordo com o que Deus quer, para, chora, clama, pede, diz: Senhor, me fortaleça, porque eu não quero viver essa vida, eu quero viver para te adorar, te agradar e te servir. Senhor, faz de mim, Pai, um vaso de valor, Pai. Faz de mim, Senhor, aleluia. E essas lutas, situações que vêm sobre a minha e a sua vida, esses obstáculos são oportunidade, irmãos. O mundo não conhece, é para o crescimento. Mas que luta eu estou passando? Olha para o Senhor, clama a Ele, descansa a tua alma, continua firme, canta louvores, adore a Deus. Apesar de tudo, não largue a mão de Jesus, porque Ele está à destra do Pai e Ele te sustenta com a sua destra. Isaías 41, 10, 13 diz: não temas, eu sou contigo. Não pode, irmão. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sabe, irmão, aquele que está num processo de transformação, grandes são as lutas que vêm, porque, meu amado, o Senhor prova aquele que Ele ama. Às vezes você está passando por uma luta que você diz: meu Deus, Deus está te provando. Amado, o Senhor é fiel e Ele é justo. Isso tudo vai passar. E o Senhor, Ele é o Deus da minha e da sua vida, e Ele vai te dar o crescimento espiritual. Aleluia. Sabe, pessoas, situações, circunstâncias que pode tentar, sabe, nos desviar de situações, sabe, que vem para desviar o nosso foco, o meu foco, o teu foco é Jesus.
É o Senhor que fez os céus e a terra, o dono do ouro, da prata. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Senhor, ele é o pão da vida, ele é o rabi da Galileia, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, é Jesus. Aleluia, aleluia. Nada, irmãos, nada poderá nos afastar, sabe? Porque o Senhor quer de nós perseverança, e a perseverança, sabe, fortalece a minha, a sua fé. Fique firme, constante, olhe para o Senhor e diga: Senhor, me ajuda nessa caminhada, porque, Pai, grandes são as lutas, grandes são as situações, meu Pai, de aparências que estão mostrando. Muitos estão mostrando muita coisa. Não olhe para isso, olhe para Jesus, olhe para Cristo, diga: Senhor, eu quero olhar para o Senhor e ser feliz no Senhor, e ter o gozo do Senhor e a alegria do Senhor, e ter em mim, Pai, os frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Por isso Tiago, do capítulo 1, no verso 2 e 4, ele nos incentiva a considerar as provações como oportunidade de amadurecimento e de crescimento. A minha vida está uma luta, mas você ora, você tem buscado, você está na posição que estou, então continua na posição, continua glorificando, exaltando, cantando louvor e dizendo: Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Ele diz: meus irmãos, tende gozo quando cairdes em várias tentações. Ou seja, olha, te alegra, se alegra no Senhor, na situação que vier sobre a tua vida. Não baixe a sua cabeça, não olhe para o chão simplesmente, mas olhe para o alto que vem o teu socorro. Jesus está num sublime trono de glória, e Ele olha a cada um de nós e diz: filho meu e filha minha, apenas creia, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Porque ele diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aleluia. Esse processo, irmão, de transformação nos torna, sabe, testemunha de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver se tem algo verdadeiramente de Cristo. Quando nós, irmão, vivemos uma vida transformada na palavra, no Senhor, pela fé em Cristo, alguém tem que olhar e dizer: ele mudou muito, ela não é mais a mesma, ele é ele mesmo, porque antes era uma, mas hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Novo, aleluia! Porque a nossa mudança, a nossa transformação que vem do Senhor tem que impactar os outros que estão ao nosso redor, porque a palavra de Deus diz: grandes são as testemunhas que estão ao redor, olhando, querendo, vendo, prestando atenção. Às vezes você está num culto tão abençoado, cantando louvor, chorando, descendo as lágrimas, mas quando chega em casa é uma tribulação, é uma luta, é uma gritaria, e os vizinhos dizem: meu Deus, de onde eles vieram? De onde vieram? Eu não quero ser crente assim. Eu não quero isso para a minha vida. E diz que é crente. Sabe o que é isso, irmãos? Porque não quer deixar Deus transformar o seu coração, mudar a sua vida e fazer da pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo e da graça do Senhor, dizendo: Senhor, faz de mim, Pai, um grande ganhador de almas para o teu reino, Pai. Senhor, faz brotar em mim esses frutos, Pai, do Espírito Santo, de perdoar aquele que me ofende, Pai, de amar aquele que me ataca, Pai, de fazer a bondade, Pai, ao invés de fazer algo que eu posso fazer de bem, não faço, isso é pecado.
Pai, faz de mim, Senhor Deus, um instrumento, para quando aquelas pessoas, meu Pai, olharem para mim, Senhor, não ver simplesmente a minha vida, mas ver o Senhor brilhando em mim, a Tua palavra, e eu seja verdadeiramente a luz do mundo e sal dessa terra, para pregar a Tua palavra e viver o Teu Evangelho, não só dentro da igreja, mas fora dela, onde eu estiver. Eu quero ser, meu Pai, um instrumento de valor. Sabe, tem que impactar. Temos que ser um exemplo de luz e sal nesse mundo, refletindo a glória de Deus através das nossas atitudes. Às vezes você pensa algo, sabe, contra alguém, não pense. Quando você vê, o Espírito Santo dispara, você chora e se arrepende, diz: Deus, tira isso de mim. Senhor, não faz isso, arranca. Me transforma totalmente por dentro, Pai. Eu quero ser uma nova criatura, Pai. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ser um verdadeiro pai conforme a Tua palavra, uma esposa como a Tua palavra, um filho conforme o Teu querer e a Tua vontade, e que a minha casa, Senhor Deus, seja uma casa, sabe, Pai, seja apenas, sabe, uma extensão da igreja. Quando as pessoas entrarem na minha casa, ver o Espírito Santo habitando dentro do nosso lar e dizendo: eu sou o Teu Deus e eu sou aquele que te guarda. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso, sabe, ser transformado dessa caminhada com Jesus tem que ser para mim, para você, um privilégio, irmão. Antes eu era, eu não sou mais. Antes eu vivi uma vida que só misericórdia, mas hoje não. Hoje eu vivo para a glória do Senhor. Eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para Cristo e dizer: Senhor, faz de mim, Pai, um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para louvor da Tua glória, porque é o Senhor, meu Deus, que é, Pai, a minha alma, a minha força, eres o meu tudo, sabe? Esse é uma necessidade, irmão, para quem deseja viver uma vida plena com Jesus. Nós temos que ter essa necessidade de quê? Ser transformado todos os dias, para louvor da glória do Senhor e viver para o Senhor. Sabe, aceite o desafio de permitir que Jesus mude o seu coração dia após dia. Aceite esse desafio, diga sim para Jesus e você verá que o Senhor vai mudar a tua sorte. O Senhor vai mudar esse cativeiro, o Senhor vai mudar a tua casa, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai mudar tudo, porque Ele transforma tudo, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. A nossa caminhada tem que ser marcada por crescimento espiritual de Deus, na palavra, na busca, na oração, no amor pelos irmãos, no amor pelas almas aí fora. Não olhe a quem, não olhe, pare de olhar e jogar palavras, não condene, apenas ame, apenas glorifique a Deus e ore por todos e por qualquer pessoa e diga: Jesus, alcança aquela alma, Pai. Alcança, Pai. Temos que ter renovação e testemunho verdadeiro de transformação de vida. Tem pessoas, irmãos, que no trabalho ninguém nem sabe que ele serve a Jesus. É um agente, sabe? É um 007. E ninguém sabe, parece que ele é um agente, sabe? Ninguém precisa, ele está ali, não pode. Que isso? Você tem que levantar a bandeira do Evangelho e dizer: eu sou de Cristo. Está com medo? O Senhor lança fora todo medo, e Ele quer te fazer um instrumento usado por Ele aonde você estiver. Uma faculdade mais, sabe, só misericórdia é lá. Ah, mas eu estou lá porque o Senhor quer. Olha a sintonia, é você e Deus. Para o mundo é loucura, mas para você é poder que vem do Senhor. Para o mundo pode ser tudo, mas para você é poder de Deus na sua vida. É tomando posição aonde eu estiver, em qualquer lugar, posição daquele que é transformado
completamente pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! E a gente que já entregou, irmão, aproveite sempre esse momento de buscar mais. Procure, irmão, se renovar. Procure renovar o seu compromisso com Deus. Tenha comprometimento, tenha profundidade, tenha verdade, tenha algo que o Senhor olha. Não é para mostrar aos homens, pare com isso, mostre para Deus. Porque o Senhor está num sublime trono, Ele está nos vendo, Ele está olhando para você. Aleluia! Temos que consagrar a nossa vida para o Senhor. Consagre a sua vida, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, viva para o Senhor e consagre a sua vida na mão do Senhor e diga: Senhor, eu quero, Senhor, te servir, eu quero te adorar, eu quero viver, meu Deus, conforme o teu querer. Senhor, eu quero consagrar a minha vida nas tuas mãos. Ó Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus. Amém.